Quando Beck estava começando os estudos sobre a teoria cognitivo-comportamental, e ao longo de todos esses anos que ela vem sendo aprimorada, tanto por ele mesmo quanto por outras pessoas que seguem essa mesma vertente, a ideia básica é que você consegue identificar alguns padrões cognitivos e esses padrões cognitivos são os responsáveis, especialmente quando disfuncionais, pela presença ou pelo surgimento de transtornos na pessoa que os mantém. Então, enquanto Beck trabalhava com pessoas com depressão, ele identificou padrões cognitivos de filtragem apenas de informações negativas, de tudo ou nada, de que se uma coisa não deu completamente certo, então ela deu completamente errado, e alguns outros padrões que ele chamou de pensamentos disfuncionais, e a esses pensamentos disfuncionais, a esse óculos negativo colocado para a leitura do mundo, é que ele atribuiu o surgimento da depressão. Para ele, as pessoas que têm um transtorno depressivo, elas desenvolvem padrões cognitivos muito negativos e também distorcidos sobre elas mesmas, sobre as competências delas ou a falta de competência delas, sobre o ambiente no qual elas vivem e principalmente sobre o futuro. Elas não veem perspectiva de mudanças no futuro, elas acham que a situação negativa na qual elas se encontram ou se percebem nunca vai ser alterada, e isso leva a um quadro de sofrimento, a uma mudança nos comportamentos que termina culminando numa depressão. Essa é uma frase de um filósofo grego da antiguidade, mas que perfeitamente se encaixa ao que a cognitivo-comportamental entende como funcionamento de uma pessoa. A frase é: a perturbação emocional não é causada pelas situações, mas pela interpretação dessas situações. E é nesse contexto que a teoria cognitivo-comportamental entende a formação dos padrões cognitivos e, dentro desses padrões, a possibilidade de formar padrões disfuncionais. Então, se uma pessoa tem um padrão negativo, se todos os filtros que ela aplica são negativos, se ela não consegue enxergar outras possibilidades, ou se ela seleciona do ambiente apenas aspectos negativos para se focar, a chance é que ela interprete o mundo de uma forma completamente negativa, independente do que o mundo de fato faça na vida dessa pessoa, e que com isso ela desenvolva algum tipo de adoecimento emocional, sendo nesses casos a depressão o adoecimento mais comum. O Aaron Beck já observou esse padrão de funcionamento entre as pessoas com depressão que ele atendia lá em 1950 a 1960. E esse ainda é o padrão de funcionamento que nós observamos hoje, em 2018, quando vamos atender pessoas que sofrem com depressão. Então, parece que esse funcionamento cognitivo, baseado em pensamentos disfuncionais, de fato, tem um potencial explicativo para o surgimento da depressão. Não só da depressão, como também de outras condições, tanto patológicas, no caso dos disfuncionais, quanto de uma boa adaptação ao meio, quando os nossos pensamentos são funcionais e bem adaptados à leitura da realidade. Por isso que é importante que a gente converse melhor sobre pensamentos e pensamentos disfuncionais antes de conversarmos sobre técnicas de acesso e modificação desses padrões. Então, desde a década de 1960, quando Aaron Beck começou os estudos dele sobre depressão até hoje, a compreensão dessas etapas ou dessas instâncias de pensamento e a forma como a relação com esse pensamento interfere na manutenção da nossa saúde ou no desenvolvimento de uma patologia emocional já estavam lançadas. No modelo cognitivo para a depressão proposto pelo Aaron Beck, quando você interpreta a tríade cognitiva, o que você vai encontrar é uma crença central muito vinculada a uma visão negativa de si mesmo, e aí ela pode passar por vários lugares, mas a visão, a percepção própria é muito negativa.
o que faz com que as crenças intermediárias sobre como vai ser a relação com o ambiente e com o futuro também sejam regras negativas, de nada vai dar certo, eu não sou adequado para isso, as outras pessoas são melhores do que eu não conseguirei ser feliz e várias outras regras que interferem na forma como você entende que vai se dar sua relação com o ambiente. Esse processamento cognitivo pessimista te leva a interpretar de forma errada várias coisas que aconteçam com você, que podem ter mais de uma interpretação. A pessoa que vivencia essa regra, essa filtragem negativa, ela só vai conseguir interpretar da pior maneira possível, e isso vai fazer com que vazem pensamentos automáticos cada vez mais negativos também, que interferem para o surgimento de emoções ruins, como tristeza, ansiedade, desconfiança, falta de esperança em momentos melhores, e com tudo isso somado, você vai deixando de fazer coisas que são potencialmente agradáveis para você e se instala um quadro depressivo. Dentro do modelo cognitivo comportamental, eu poderia começar quebrando esses comportamentos, como faz a análise do comportamento, induzindo essa pessoa, levando essa pessoa a tentar se expor a novas situações, mas isso tem um risco, de já que a leitura que ela vai fazer da situação será sempre negativa, porque o filtro cognitivo negativo está ali, mesmo que ela vá a uma festa, a festa vai estar ruim, mesmo que ela encontre pessoas de quem ela gosta, normalmente amigos e coisas de pessoas de quem ela gosta, a leitura que ela vai fazer é que ou ela é inadequada, ou que ela está atrapalhando aquele encontro, ou que aquelas pessoas estão ali tolerando ficar com ela por piedade, o que não a levaria a uma mudança daquele perfil depressivo só com alteração comportamental. Então, diferente do que faz a análise do comportamento, a teoria cognitivo-comportamental, antes de levar a pessoa a uma exposição, seja ela imaginada ou seja ela ao vivo, ela trabalha com esse filtro cognitivo, com essa interpretação de situações, se trabalha tentando quebrar essas regras, quebrar essas percepções negativas, o que daria a ela a oportunidade de, se em algum momento for exposta a uma situação neutra ou com potencial positivo ou negativo, ela passa a filtrar essa situação de uma maneira mais realista. Se trabalha nessa crença sobre como vai ser o futuro ou como serão as interações com o ambiente no momento presente ou como ocorreram no passado, tentando se chegar a essa visão negativa da própria pessoa e quebrar essa visão negativa de forma que ela construa pensamentos automáticos e crenças mais úteis para a leitura real do ambiente, que ajudem essa pessoa a de fato entender o que está acontecendo ao seu redor e ter uma percepção mais realista de si e dos outros. Se você consegue fazer isso, a visão negativa que ela tem dela vai ficar relativizada. Ela vai chegar a uma coisa que é mais realista, um pensamento fundamental mais próximo de algo como: tenho muitas qualidades, algumas não são tão boas assim, alguns aspectos em mim não são bons. Então ela relativiza, como todos nós deveríamos fazer, que nós temos pontos de potencialidade muito grandes e temos algumas fraquezas, porque enquanto seres humanos é isso que é esperado, e que não há problema algum em ser desse jeito, e que não há desmerecimento nenhum em conseguir nos relacionar com outras pessoas que têm as mesmas características positivas e negativas, e que essas pessoas podem gostar verdadeiramente de nós, independente de nós não sermos perfeitos com relação às nossas características. Se você consegue isso, você quebra esse óculos com o qual a pessoa estava lendo o mundo de uma forma tão negativa e a expõe a um novo mundo que ela passa a enxergar com óculos distintos, com crenças distintas. Então, mesmo que as situações concretas não fossem alteradas, mesmo que ela não comece a ir a festas e continue com poucos amigos, com pouco dinheiro, com um ciclo mais restrito, o jeito como ela interpreta aquela vivência se torna mais positivo, o que retira dela boa parte das suas emoções negativas associadas e ela consegue sair de um quadro depressivo.